A paz, família, redenção, boa noite, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui com a gente hoje. Eu estou muito feliz, principalmente por estar em mais uma live com vocês. E o tema que a gente vai abordar hoje é extraordinário, sensacional. E antes de a gente começar a live, eu quero te propor um desafio. Eu tô com uma galera aqui que não mostra eles agora, tá? É surpresa. Mas eu quero te propor um desafio. O desafio é o seguinte: você tem 5 segundos para fazer 3 passos importantíssimos que vão ajudar muito a gente. Por favor, presta bem atenção. Você vai fazer o seguinte: primeiro, se você ainda não é inscrito, você vai se inscrever no canal aí embaixo, no botãozinho, clica em se inscrever. Segundo, ativa um sininho que tem do lado, para você receber a notificação do vídeo e ser avisado quando as nossas lives, os nossos cultos estão começando. E terceiro, deixa o seu like, tem uma mãozinha com um joinha assim pra cima, por favor, não é o pra baixo, tá? É o pra cima. Então, coloca ali o seu like para que o YouTube entenda que o nosso vídeo é relevante e alcance muito mais pessoas, tá bom? Ah, outra coisa, esses 5 segundos é para você fazer esses 3 passos. Mas agora, você vai fazer o seguinte: se você tá em casa, chama todo mundo, para os afazeres, chama todo mundo porque o Senhor tem uma palavra que vai abençoar a sua vida, algo bem dinâmico, algo bem interessante e bem oportuno para os dias que nós estamos vivendo, principalmente no propósito que nós já começamos na nossa igreja, e eu creio que o Senhor vai te abençoar poderosamente. E agora eu quero te apresentar, né? Eu creio que alguns de vocês já conhecem os meus convidados de hoje. Eu estou aqui com a Lu. A paz, boa noite. E também estou com meu amigo Daniel. A paz, boa noite. E a gente já começou a nossa live, tá? E o tema da nossa live de hoje é jejum como arma de batalha. E eu quero fazer uma pergunta interessantíssima para os nossos convidados de hoje. Vocês estão em jejum? Não me conta, não me conta, não me conta. Não pode falar que está em jejum. Esse assunto é extremamente sigiloso. É brincadeira, gente. Não tem problema você falar que você está em jejum, não tem problema. Até porque a intenção do jejum é muito mais sondar o nosso coração e na intenção do que está passando no nosso coração enquanto jejuamos, do que simplesmente falar se estamos em jejum ou não. Isso não quebra o jejum, muito pelo contrário, a não ser que você esteja escarnecendo. Aí sim, aí tem um problema, tá? Então, não tem problema se alguém te perguntar se você está em jejum, você falar. Isso é normal, não tem problema nenhum, tá? E não é antibíblico, por favor, tá? Bom, dito isso, vamos começar a nossa live? Eu quero que você, aí na sua casa, ou se você está no trânsito, eu tenho certeza, se estiver com a sua Bíblia, se estiver vendo no celular, não vai conseguir ver no celular, mas preste atenção no texto que nós vamos ler aqui. É o texto que nós vamos nos basear, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Eu quero ler com você, e diz assim, na minha tradução é NVI, tá bom? Diz assim o seguinte: Josafá derrota Moabe e Amon. Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. O engraçado aqui, né, é que os nomes são bem peculiares, né? Se você falar rápido, nós que criamos no batismo com o Espírito Santo, você já é batizado. 2, diz o seguinte: então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Legal, vamos parar aqui. Bom, eu gosto muito de, quando eu estou lendo um livro, uma passagem ou alguma narrativa específica da Bíblia, procurar me enquadrar e me colocar dentro da narrativa e da história. O tema que a gente tem hoje é um tema muito propício para a gente pensar com calma e avaliar alguns pontos, principalmente com relação à nossa vida. Porque a gente vai falar a respeito de jejum, batalha. E essa narrativa, ela é sensacional. Porque nós vemos um rei, que Josafá, reinava em Judá, que era o reino que foi dividido, né, entre reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. E esse rei, ele reinou de uma forma excelente, onde ele se preocupou muito com a segurança do seu povo, em administrar bem o seu povo, diferente de Israel, que vivia em constantes ameaças de guerra. E o legal é que esse rei, ele passa por um processo de ameaça de guerra, onde 3 povos se reuniram contra ele para ameaçar a sua vida.
E ele se propõe não só em defender o seu reino, mas ele se propõe em fazer algo que fez toda a diferença no decorrer da história, da narrativa. A gente vai avançar um pouquinho mais. Fez toda a diferença para que ele fosse vencedor diante daquela situação. E essa diferença foi empregar o jejum na sua vida. E não foi só na sua vida no particular, foi na coletividade. Ele chamou todo mundo para participar desse momento. E quando eu digo todo mundo mesmo. Os anciãos, as crianças, os adultos, os jovens, adolescentes, todo mundo foi participar desse momento de jejum. Porque ele entendeu que diante da dificuldade que apresentou na frente dele, não daria para vencer só com a força do braço dele. E, para não ficar só nas minhas palavras, eu também quero dar oportunidade para meus amigos participarem e edificarem minha fé também, porque aqui é um momento de edificação. Queria que vocês compartilhassem um pouquinho a respeito da vida de vocês com relação a experiências com o jejum, como é que tem sido a caminhada de vocês. Conta um pouquinho pra gente, edifica a nossa fé, por favor. Pode ser um de cada vez, tá? Quem quer começar? Vamos lá. Daniel. Pode começar. O jejum, pra mim, eu gosto dele por conta que pode ser um momento que eu me retraio de mim, fico só eu e Deus, e nesse momento eu posso me esvaziar de mim mesmo e me encher de Deus. Então, normalmente, nos momentos que eu estou de jejum, eu sempre tiro uma hora, um tempo só para poder ficar com Deus nesse momento de jejum. E na questão do texto, da questão de quando veio a adversidade para Josafá, e ele se voltou para Deus no jejum, isso me lembra muito a situação que eu passo no momento, de que veio um laudo para mim de uma doença maior, e eu não deixei esse diagnóstico dado pelo médico me desanimar ou deixar eu me esvair na fé. Não, eu lembrei das promessas, de tudo que Deus já tinha me dado e fui orar, fui falar com Deus. Porque independente do diagnóstico que o médico deu, o maior é o de Deus. Aleluia. E é as promessas que Deus deu para mim, que falou comigo. E isso fez me ter a certeza e a tranquilidade no meu coração de que Deus estava no controle, mesmo eu não entendendo a situação. E de lá para cá tem sido assim, confiando em Deus e sabendo que Ele está no controle da situação. Legal. E aí, Lu, compartilha um pouquinho com a gente. Eu acho muito interessante essa história de jejum, porque eu me lembro de fazer jejum já há algum tempo. Mas há uns 3 anos atrás eu tive uma crise de ansiedade. Uau. E foi nessa crise de ansiedade que eu descobri o jejum como uma arma para mim. Porque eu já fazia oração, mas faltava alguma coisa. E aí o Espírito Santo me despertou para fazer o jejum. E eu não vou falar que foi o jejum que fez eu vencer a crise de ansiedade, não. Mas me ajudou muito. Porque me fez entender algumas coisas de errado que existia dentro de mim. Às vezes a gente não tem essa noção, né? E aí dizem muito que o jejum, né, mostra quem a gente é de verdade. Então, assim, eu fui descobrindo em mim algumas coisas que eu não sabia que existia. Né? Alguns medos que eu tinha que eu não sabia. E o jejum ele foi importante porque é um momento em que só estou eu e Deus. Né? E eu descobri há pouquíssimo tempo que o jejum de alimento ele é excelente porque mais de 12 horas de abstenção de alimento, todo o sangue vai para o cérebro. Então faz com que a gente tenha responsabilidades maiores e faz com que a gente também tenha respostas mais rápidas e mais tranquilas. Pô, isso né? eu não sabia, legal. Quando a gente se alimenta, o que acontece? O fluxo sanguíneo ele se divide e vai mais para o sistema digestório. Quando a gente não se alimenta por mais de 12 horas, o fluxo sanguíneo fica todo no cérebro. Então é mais fácil da gente tomar decisões de forma correta. Então, assim, eu não acredito que tenha sido à toa que Jesus falou sobre o jejum, né? Então, às vezes a gente não se liga em ciência, a gente não se liga em algumas coisas porque a gente acha que a ciência e Deus não tem nada a ver, só que tem tudo a ver. Né? Foi Deus quem criou a ciência. Então, é bom, de vez em quando, a gente ter alguns estudos sobre jejum, sobre oração, para a gente ter um pouquinho mais de profundidade naquilo em que a gente está tentando se aprimorar, vamos dizer assim. Legal, Lu. Muito bom. Gostei dessa colocação, né? Até porque eu não sabia dessa questão das 12 horas. Foi muito bom. E sabe uma coisa que a gente começou a nossa live, sabe? O que vocês estão sentindo falta? Jejum, na verdade, ele propõe pra gente a falta de coisas, né? E foi bem proposital esse momento e essa colocação de vocês, porque eu
quis fazer dessa forma para a gente ter a noção de que quando nós jejuamos, nós estamos sensíveis e perceptíveis a coisas que são importantes. Sim. E se vocês perceberam aí de casa também, a gente ainda não orou para começar a live. De propósito. Por quê? Porque a importância do jejum é justamente fazer com que, como a Lu falou, a nossa mente esteja aperceptível ou percebendo melhor as coisas, com um feeling, né, uma sensibilidade mais apurada daquilo que realmente importa. Por isso, não, fique tranquilo, tá? A gente vai orar já. Por isso que nós precisamos ter o jejum como um princípio nas nossas vidas e como uma prática constante. Nós congregamos numa igreja que, louvado seja o nome do Senhor, nos ajuda nesse aspecto, né? Que se nós não estivermos fazendo um jejum particular, nós somos encorajados a fazer um jejum coletivo, né? O que nós estamos agora nesse momento de 21 dias, tem sido bênção. Eu creio que no final desses 21 dias nós vamos estar flutuando na presença do Senhor. Eu creio, e muito mais sensíveis. Então eu quero orar com você, aí mesmo na sua casa. Eu queria que você fechasse seus olhos, se ligasse com o Senhor. Você que está voltando para casa, se ligue com o Senhor. Se você sentir a vontade de fechar os seus olhos ou não, fique muito bem à vontade. Pai, obrigado por essa noite. Eu te engrandeço, te louvo. E quero louvar o teu nome, Pai, através de tudo aquilo que formos fazer aqui. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Estaremos falando a respeito de um assunto que tem uma riqueza de detalhes, uma profundidade e uma importância gigantesca para as nossas vidas. Porque o Senhor mesmo deu a importância devida para um assunto chamado jejum. E nós queremos falar a respeito disso hoje para edificar-nos uns aos outros e para edificar os nossos irmãos como igreja. E todos aqueles também que assistirem essa live. Participa conosco desse momento. Toma o direcionamento e o primeiro lugar de tudo que formos fazer aqui. E nos ajuda a termos o entendimento completo daquilo que o Senhor, Pai, tem como jejum. Por isso, Pai, nós oramos a Ti, Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Oramos. Amém. Então vamos lá. O nosso texto, a nossa narrativa, aponta para um rei que está diante de uma iminente guerra, né? E eu nunca passei por um estado de guerra física, né? Onde um exército bate na minha porta e fala assim: ei, cara, vamos entrar em guerra. Nunca passei por isso. Vocês já passaram por essa experiência? Eu acredito que nunca também. Graças a Deus, né? não. Mas nós temos visto rumores de guerra pelo mundo. Tem uma guerra acontecendo enquanto nós estamos aqui. Existe uma guerra, né, entre Ucrânia e Rússia. E infelizmente muitos já morreram em decorrência dessa guerra. E existem outras guerras que estão acontecendo também sem a gente perceber. Que são as guerras que nós chamamos de guerras espirituais. Essas guerras espirituais nós estamos inseridos. Querendo ou não. Estando apercebido delas ou não. Nós estamos inseridos. E olhando por esse texto, por essa narrativa, eu achei pontual e interessante o posicionamento do rei. Porque se fosse outra pessoa, um rei, ele tem à sua disposição o quê? Um exército. Um governante tem um exército. O líder de um país, um presidente, tem um exército. Independente qual tamanho seja a sua nação, ela tem um povo para defendê-la. Só que, gente, nós estamos diante de um rei que entendeu que a maior defesa não vem das mãos humanas, vem das mãos de Deus. Josafá, antes mesmo de se levantar em defesa, porque Josafá foi um rei de excelência, porque ele colocou em defesa no seu reino do sul alguns soldados para defenderem algumas aldeias. Só que, mediante a iminência de uma guerra contra 3 povos, precisava de mais gente para defender. E ele sabia que sozinho não ia conseguir. Então ele se propõe a levantar algo que é de extrema importância. Primeiro, uma primícia, jejum. E na nossa vida não é diferente. Em todos os momentos que eu, Elias, vi em momentos de dificuldade, de lutas, eu vi naturalmente que eu fui fazer de acordo com o que eu pensava, que eu achava que dava certo, que eu fui tentar ir por aqui ou por ali, deu problema. Não consegui um êxito que eu esperava. Em alguns casos foi até ruim demais. E aí eu tive que recuar, retroceder. E digo isso muito relacionado a áreas da minha vida que eu achava que estava muito bem resolvido.
não, eu estou muito bem resolvido aqui, eu já consigo dar um passo a mais. E foi de água abaixo, digamos assim. E sabe, quando eu coloquei em Deus, eu falei, Senhor, me ajuda, eu vou fazer diferente, vou seguir princípios e propósitos específicos para que eu possa ver Deus fazendo em meu favor. E foi aí que eu falei assim, então eu vou pensar direito, eu vou agir direito e vou começar a jejuar. Comecei a jejuar, pedindo direcionamento a Deus. Principalmente eu digo isso no sentido, qual sentido? Quando eu comecei a minha caminhada aqui na Redenção e eu precisava retirar as mazelas que a gente carrega do passado. Coisas que nos prendem ainda. A gente pensa que não, mas nos prendem de fato. E a Lu pontuou muito bem um assunto, que quando a gente diz que o jejum ele nos ajuda a reconhecer quem nós somos, isso é uma grande verdade. A gente quando jejua fica mal-humorado, né? Fica ranzinza, fica estressado, fica chateado com facilidade. Na verdade, nós somos mal-humorados. Nós somos ranzinzas. A gente se irrita com facilidade. Nós temos uma ira que é fácil de suscitar. O propósito do jejum é justamente reconhecer essa natureza que somos. Porque o alimento, ele faz o que com o leão? Ele amansa o leão porque ele sacia a fome. E a fome que o jejum produz em nós, ela mostra quem nós somos, cara. Ela tem o poder de tirar de dentro de nós, dessa casca, o verdadeiro Elias vem pra fora. Que não é o Elias bíblico, tá? O meu nome é engraçado, né? O meu nome é Elias. E quando eu falo meu nome para as pessoas falam, ih, o Elias... Já ligam logo, é natural, já ligam logo. Isso eu já tô acostumado com isso, né? E as pessoas falam, o Elias que subiu na carruagem. E aí eu tenho que, não, o Elias que subiu no redemoinho, carruagem foi só uma alegoria, é uma outra narrativa. Não foi isso. Já sou associado a isso. Então as pessoas olham pra mim, falam assim, cara, o Elias da Bíblia, então eles acham que em algum momento eu tenho que me comportar, ou fazer, ou ser. E tem até as brincadeiras, né, profeta menor e tal, os títulos que vêm, né. Eu não tenho problema nenhum com isso, sou muito bem resolvido, levo até na brincadeira, porque facilita mais, né. Mas, gente, o Elias, ele é esquisito. Esse Elias aqui é esquisito. Tem momentos que é caverna, como eles da Bíblia. Tem momento que fica chateado, fica irado, fica frustrado, se ira com uma facilidade. Ainda bem que eu não chamei a Thaline, né? Porque senão ela ia pontuar com mais facilidade esses assuntos. Só que eu entendo que esse assunto aqui, o jejum, ele é primordial. Porque quando vem um problema na minha vida, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o que o rei fez. Buscar a solução em Deus em forma de jejum. E para vocês, como seria dessa forma? Chegou um problema na vida de vocês. E eu entendo que cada caminhada é diferente, né? E como tem sido, né, a caminhada de vocês aqui, os problemas que vocês já enfrentaram? Conta um pouquinho pra gente aqui essa caminhada, como é que tem sido? Fala pra gente. Eu entendo que a gente já teve diversos processos de jejum, né? As experiências de jejum que vocês já tiveram. Edifica a nossa fé aí um pouquinho. Agora eu vou começar, tá, Daniel? Vamos começar. É isso aí, Daniel. Pega a carona. Não, eu acho muito interessante porque, assim, a questão do jejum... antigamente, quando eu fazia, eu achava que era para fazer para eu poder emagrecer, como o pessoal usa, né? Sim. O jejum como jejum intermitente. Só que eu sinto a falta do jejum. Se eu não fizer, eu sinto falta. Então, se eu tenho algum problema, já é automático. Eu já recorro ao jejum, né? E antes de começar os 21 dias agora de jejum, eu estava em jejum antes. Então, assim, não estou falando para me engrandecer, não é isso. É para dizer o quanto eu tenho problema e o quanto eu preciso de Deus. Então, assim, para mim o jejum é uma forma de entender que Deus vai me ajudar mais rápido aquilo que estaria nas minhas mãos para eu resolver. Porque às vezes a pessoa fala assim, toma, Lu, tá nas suas mãos. Só que não é isso que eu quero. A minha oração sempre foi, Senhor, tá tudo nas suas mãos. E às vezes as pessoas até falam, mas você é muito exagerada, tudo você espera a resposta de Deus. Mas o jejum para mim também me ajudou até dentro da minha casa. Uau. Né? Porque às vezes a gente passa por algumas situações, na minha casa, todos são cristãos, mas ninguém frequenta a igreja. É mesmo? Né? Só eu. Então, eu já tive muitos problemas com um irmão mais velho. E a gente vê, né, como é que o mundo espiritual, como você mesmo pontuou, né, da guerra espiritual que a gente está inserido, onde muitas das vezes o meu irmão, infelizmente, era usado
né, de uma forma para me atacar e o quanto eu era desprotegida. Então, assim, e lendo a Bíblia, eu precisava até pontuar isso, né? Eu lendo a Bíblia também fui descobrindo o jejum. E fui entendendo, poxa, Jesus era 100% Deus e 100% homem. E ele recorria à oração e ao jejum. Então, quem sou eu para não recorrer às mesmas coisas? E se eu sou discípula dele, não tem como eu fazer de uma forma diferente. Então, para mim, assim, o jejum nesses 10 anos em que eu estou aqui na Redenção, foi uma arma em que eu usei muito, por muitas vezes, exatamente por a gente ter o jejum coletivo. Uhum. Então, eu sempre tive muita dificuldade em fazer algo sozinha. Eu sempre tive mais facilidade em fazer em grupo, né? Então, o jejum coletivo, a princípio, para mim, foi excelente. Só que se eu fico mais de 2, 3 meses sem jejuar, eu já sinto falta. Porque eu já vou vendo que tem algumas situações em que eu preciso da ajuda de Deus. Então, para mim, o jejum é uma ajuda direta, né, de Deus. É a hora em que eu falo assim, Espírito Santo, agora é você, ou é o Senhor quem está tomando conta, não sou mais eu. Né? E para eu realmente estar totalmente ligada nas situações, porque eu ultimamente tenho sentido um peso espiritual muito grande. Então, é difícil a gente falar desse assunto, né? Mas eu creio que estejam entendendo a questão do peso espiritual. Então, para mim, a facilidade é o jejum. Por incrível que pareça, né? Porque você fica mais de 12, 15, 18 horas. Eu nunca fiz 24 horas, mas 18 horas, para mim, às vezes é sem problema algum. Mas é quando eu vejo assim, poxa, eu estou precisando de Deus. Então, assim, é muito interessante a gente ter abordado isso, porque eu sei que, lógico, eu não posso fazer todos os meses 30 dias. Sim. O nosso organismo nem pode, e até para se fazer jejum, não sei se você me permite esse adendo, claro. A gente tem que consultar um médico primeiro, se toma algum medicamento, saber quanto tempo que eu posso ficar sem comer. Eu não posso me abster de alimento por mais de 12 horas, ou menos de 12 horas eu posso. Isso tudo tem que ser consultado um médico ou alguém que entenda para poder passar pra gente. Porque não adianta nada fazer um jejum de 21 dias e eu me sentir mal e depois botar a culpa no jejum. E, na verdade, a culpa não é do jejum. Né? Seria falta de conhecimento da minha parte. Por isso que eu falei no começo, né? É bom a gente aprender um pouco mais sobre aquilo que a gente está fazendo. E aí fala assim, mas aí eu não tenho tempo de ler na Bíblia. Puxa, tem várias e várias matérias aí abertas onde você pode procurar. Jejum, só procura no Google. Jejum, já aparece um monte de coisas, sim, né? Com certeza. Só isso, vai ser breve, né? Senão o assunto é bem longo. Não, fica à vontade. E aí, Daniel, fala pra gente um pouquinho. A minha experiência com o jejum, eu comecei ele sem ter um propósito específico pro jejum. Era legal. Tipo, eu tô de jejum. Mas tô de jejum por quê? Só tô de jejum. Era isso. Legal. Aí com o tempo, com a célula, com a EBD, mostra até a importância, eu fui aprendendo o propósito do jejum e por que eu tinha que estar de jejum. E com isso eu fui começando a desenvolver isso na minha mente. Eu tô de jejum porque eu quero buscar estar mais com Deus, ou porque eu preciso ser liberto em tal área. E isso foi aos poucos modificando. Fui aprendendo a como fazer o jejum, a maneira certa, com os ensinamentos que a igreja foi me dando. E hoje o jejum para mim é isso. Eu sempre retiro um tempo para estar com Deus e nesse tempo eu faço esse jejum. Eu busco mais, eu tento estar mais ativo nas coisas que Deus quer falar comigo. Legal. Porque querendo ou não, no jejum você fica mais sensível e mais propício a ouvir Deus. Sim. E no meu caso é muito isso. Quando eu estou de jejum, eu fico mais ligado com Deus. Você se liga mais com Deus. E assim foi o jejum para mim. Foi aprendendo aqui e desenvolvendo em casa, na prática. Legal. Cara, é sensacional isso que vocês falaram, que o Daniel falando ali, eu me vi na figura do Daniel, né? Porque eu também comecei a fazer jejuns, tô de jejum. Eu não sei porquê, eu tô de jejum, meu irmão. O que você tá fazendo? Tô de jejum, cara, eu não sei lá. Mas por quê? Eu não sabia dizer, eu só sei que eu tava de jejum. Eu tinha que estar, era o status gospel meu, tá de jejum. Senão não era cristão, né? Senão não era crente, não era cristão. Até que eu fui entendendo, né, que eu falei, eu preciso ter um propósito, né, eu preciso ter um direcionamento, não é só fazer de qualquer forma. E o Daniel foi feliz demais, tanto a Lu também, quando ele trouxe, né, pra gente essa questão da célula, né, cara, da EBD, sim. Porque isso são ferramentas sensacionais que trazem uma clareza, um esclarecimento, algo que é fundamental pra gente, né? A Lu pontuou algo interessante quando ela diz a respeito de
a gente buscar conhecimento, e nós temos o livre acesso, o nosso país é livre, nós podemos acessar a nossa Bíblia a hora que a gente quiser. Eu estou aqui com a minha de papel e a minha de celular aqui, que tem todas as versões que eu quiser, tem planos de estudo, eu posso buscar o que eu quiser. Só que isso não tira de mim a importância de ter alguém para me auxiliar também. Sim. Edificando um e sendo edificado também. Então nós precisamos, sim, buscar conhecimento em Deus e principalmente termos um entendimento de que Deus ele nos dá sabedoria. Como diz em Tiago, pedir sabedoria que o Senhor nos dá liberalmente. Ele não joga na nossa cara, estou te dando sabedoria. Não Ele não faz isso. Ele nos dá de graça. E vamos lá. Uma coisa interessante que eu vejo no rei Josafá é que quando ele jejua, ele está chamando Deus para resolver aquilo que ele não consegue com as suas mãos. E na minha vida foi assim, tem sido, e eu tenho visto tudo sendo sensacional. E aí, ele faz uma coisa que faz com que o jejum seja completo. Todo jejum, ele precisa ser completo. Eu digo o seguinte, quando a gente começa a jejuar, a gente começa abrindo mão daquilo que a gente se alimenta. Né? Algumas pessoas dizem que estou fazendo jejum de celular, por exemplo. Estou fazendo jejum de televisão. Estou fazendo jejum de distrações, vamos dizer assim. É válido? Olha, até certo ponto é válido. Até certo ponto. Ele se torna muito mais válido se durante esse momento que você está abrindo mão daquilo que está te roubando tempo, te distraindo, ou até mesmo te prejudicando em algumas coisas, se você incluir a palavra de Deus e a oração. Aí sim, o seu jejum ele é efetivo e se torna um jejum eficaz na batalha. Quando eu digo áreas espirituais, quando a Lu até abordou um pouquinho isso, a gente muitas das vezes fala assim, eu não estou com vontade de ler a Bíblia, ou até, caramba, eu estou com a vontade de ler a Bíblia, mas estou com uma preguiça. Comecei a ler a Bíblia, e aí eu dou aquela bocejada, quando eu vou ver eu já estou pestanejando, estou batendo cabeça, pescando. Esses são momentos de batalhas espirituais, onde as hostes malignas sabem que quanto mais nós nos aprofundamos na leitura da Bíblia, nós somos libertos. Porque a palavra de Deus é que nos liberta. Amém. E quanto mais cheio dela nós estivermos, nós vamos estar tendo mais intimidade com Deus, conhecendo o Deus que nós servimos, nos libertando das amarras que nos prendem e principalmente reconhecendo quem nós somos. Porque quando nós reconhecemos quem Deus é, o que Ele fez, e somos libertos e reconhecemos aonde nós estamos no pecado, fica muito mais fácil caminhar com Deus. Porque a gente passa a enxergar Ele como nosso libertador. E aí, uma coisa sensacional e algo que eu vejo muito acontecendo nesses 10 anos de caminhada aqui da Redenção, né, mesmo tempo que a Lu, é o seguinte, né, eu vejo as pessoas se esfriando e se afastando da igreja. Não é porque a igreja prega mal, não é porque a igreja não tem alimento, não é porque a igreja, o louvor é ruim. Muito pelo contrário, aqui é tudo top, tá? Desculpa, né, até falar, aqui é tudo alto nível. Outro patamar. Outro patamar. Mas é porque é uma escolha particular. Quando eu não escolho me envolver com as coisas de Deus, quando eu não escolho ter a prática da leitura bíblica, do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, eu morro. Se a gente está em jejum, né? O nosso corpo, eu não sei exatamente, com base científica, dados elaborados, quanto tempo o nosso corpo fica sem comer vivo. Eu não sei, né? Eu creio que nós temos exemplos que Jesus ficou 40 dias. Mas é Jesus, tá? É a figura divina. Eu não sei, eu já ouvi relatos de homens que fizeram esse mesmo jejum, mas eu não sei se foi total, se foi só de água. Mas eu sei que o nosso corpo ele tem uma limitação. E se nós ultrapassarmos esse limite, a gente morre. Sim. Assim é o nosso corpo espiritual, o nosso espírito. Se nós não colocarmos em prática a leitura bíblica, o jejum, que faz com que o nosso físico ele fique mais fortalecido, que a nossa carne morre. A gente perde aquelas vontades aquela preguiça vai embora, rápido. Aquela vontade de estar o tempo todo com distrações, morre. A gente mortifica de verdade a nossa carne. E como a Lu falou, a nossa mente fica mais aberta e sensível para estar recebendo de Deus. E aí, só para ser rápido,
o nosso espírito ele morre. E aí as pessoas se afastam justamente por causa disso. Eu não estou mais lendo, eu só estou indo no culto, é um lugar de visitação para mim. Não é um lugar onde eu tenho uma participação. Não é um lugar onde está sendo transformado dentro de mim. Eu sou apenas um mero espectador. E aí, os princípios de Deus são deixados de lado, a pessoa ela acaba cedendo, e o mundo espiritual ele é avassalador. Ele não para, ele é constante, ele não tem altos e baixos, ele é constante. Ele é agressivo, ele é intenso, e se nós não estivermos apercebidos disso, sensíveis para isso, a gente, sem perceber, vai acabar esfriando, recebendo cargos, sendo entulhado por responsabilidades, e quando a gente menos perceber, a gente se esfriou, se desviou mesmo estando dentro, e acabou se afastando de Deus, e aí a gente fica achando que a gente está aqui numa distância curta. A gente acha que Deus está a uma distância curta, mas na verdade ele já está muito longe, sem a gente perceber. Por isso que quando nós jejuamos, o papel do jejum ele precisa ser completo nesse sentido. Eu deixo de lado as distrações, aquilo que me atrapalha, chamo para mim a responsabilidade, na certeza de que eu preciso buscar em Deus para estar mais perto dele, e tem a eficácia completa quando eu coloco a palavra de Deus e a oração. O rei Josafá chamou todo mundo, vamos jejuar, galera, vamos lá. Jejum para todo mundo, hein? Até as crianças vão jejuar. E aí, ele fez o seguinte, orou. No versículo 5, Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e, no versículo 6, ele diz o seguinte, e orou. E aí, nós vamos ler do 6 até o 10, a oração que ele fez, perdão, até o 12, a oração que ele faz. E aí, Josafá apresenta para Deus a sua causa, a sua petição, e não é diferente para nós. O Daniel ele foi feliz, né, e a Lu também, quando nós falamos que o jejum ele é para nos aproximarmos de Deus. Mas quando nós oramos, nós pedimos não só intimidade com Deus, mas direcionamento de Deus. E aí, eu queria que vocês falassem um pouquinho com relação a esses momentos, né? Quais foram as vitórias que vocês já alcançaram no momento de jejum? Quais foram as dificuldades também? Já aconteceu alguma vez de você... tem uma pergunta aqui. Essa pergunta é muito boa, presta atenção. Vocês já quebraram o jejum alguma vez? Quem nunca? Esquecer, né? Esquecer. Fala, Daniel. Já aconteceu contigo, Daniel? Com certeza. Acho que as maiores dificuldades do jejum é, tipo, às vezes você tá de jejum no começo, mas não tá ligado nas coisas, aí do nada vem, quer uma balinha? Quando tu vai ver, já foi. Aí bate aquele pensamento de, será que eu continuo com o jejum? Ou será que o jejum não é mais válido? Porque fica aquele pensamento, né? Jejum ainda é válido ou não é válido? E pra mim, as maiores conquistas que eu tive com o jejum era a libertação em certas áreas. Tanto sentimental, quanto questão de pecados mesmo. Que somente com o jejum eu conseguia a libertação. E a oração é importante, claro, mas é o jejum que me ajudava, me auxiliava a me esvaziar dessas coisas e a verdadeiramente me libertar. E o jejum foi uma ferramenta muito importante para mim nessas áreas. Em áreas específicas minhas, pessoais, que eu não conseguia e falava, Deus, eu preciso ser liberto, mas sozinho eu não consigo. E o jejum foi a ferramenta, foi através disso que eu consegui. Legal, legal. E aí, Lu? Com certeza já quebrei jejum com balinha. Com balinha, né? Tá com a garganta seca, tá com pigarro. Pegar balinha. O jejum, e agora? Já tá válido, não perdi? Já era? Enfim, eu acho que é interessante a gente pontuar isso, porque o que acontece? A primeira vez que aconteceu isso, eu fiquei muito triste e falei, não vou fazer mais jejum. Mas eu também acho que nessa hora que entra a batalha espiritual, né? Que faz com que a gente fique assim, não, então não faz mais. Você vai sempre quebrar, vai sempre acontecer alguma coisa e não desistam. De vez em quando vai acontecer isso, mas continue aí, Senhor, perdoa. E aí sim, a gente vai ficar sempre mais ligado, entendendo como o Daniel falou, né? Às vezes a gente está desapercebido. Esqueci que eu estou no jejum. É uma coisa que a gente não pode esquecer que a gente está de jejum. Verdade. Né? É interessante ele ter pontuado isso, a gente ri, a gente brinca, porque realmente quem nunca?
Eu acho que não tem ninguém, ser humano, né, normal, vai esquecer, a não ser que você esteja separado num local só para isso. É verdade. Você vai ficar às 12, 24 horas lá parado, quieto, só com um copinho d'água, seja lá a forma como você jejue. Mas tirando isso, e é interessante porque é pra gente se ligar, que a gente está num mundo onde a gente está vivendo. E às vezes a gente está fazendo jejum e está trabalhando, está estudando, está nos seus afazeres. Então a gente tem que estar ligado, sim, como ele falou, né? Da questão do jejum, da gente se preocupar. Como é que a gente está fazendo jejum? Para o que eu estou fazendo o jejum? E é interessantíssimo ele falar da questão da libertação do pecado. Desculpa usar o teu exemplo. Mas é interessante porque a gente tem que saber para que a gente está fazendo o jejum, né? E aí eu tenho sim a vitória, como eu falei, da questão da ansiedade, né? Da crise de ansiedade. E eu queria falar bem rápido a questão da crise de ansiedade, que para mim foi algo que me pegou muito, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me achei equilibrada. Só que na crise de ansiedade eu tive a certeza de que eu não era equilibrada. Né? Então o jejum ele me ajudou a entender o quão equilibrado eu tinha que ser, né? E às vezes eu estava discutindo com alguém, discutindo qualquer ponto, né? Que a gente fala discussão e acha que é briga. A gente discutindo qualquer ponto e se alguém discordasse de mim, eu chorava. Caramba. De raiva. Que isso? Eu chorava de raiva. Então, Nossa. assim, tem alguns comportamentos meus que eu falo aqui de vez em quando com as pessoas, nossa, Lu, você era assim? Então, assim, pra gente entender, né, o quão é importante a gente fazer o jejum, ler a palavra, orar. A oração era essencial. Eu fazia o jejum e à noite, de madrugada, eu tinha crise de chorar. Eu achava que eu ia morrer, meu coração saía, acelerava demais. E eu usava o smartwatch e às vezes eu olhava a hora e eu achava que eram os batimentos cardíacos. Caramba. Era 2h40 da manhã, eu achava que era 242 batimentos. Eu falava, meu Deus, eu tô morrendo. E assim, hoje eu faço isso, eu rio. Mas a importância da oração nesses momentos, para mim, foram fundamentais. Sabe, além do jejum, a oração ela está totalmente ligada. É por isso, né, que foi feito um roteiro pra gente de como a gente jejuar, e eu achei aquele roteiro muito interessante. Quem ainda não viu, tá lá no nosso aplicativo. Exatamente. Né? Tem lá explicando os dias, a primeira semana de que hora até que hora, a segunda, a terceira semana. E eu tô pontuando isso porque, assim, não é à toa que essa live está sendo falado sobre jejum, né? E às vezes a pessoa acha que tem que começar com 12 horas. Eu não consigo com 12 horas, vai com 2, vai com 3, vai com 6. E eu tô pontuando isso porque às vezes a pessoa tá em casa pensando assim, não, eu quero começar o jejum, mas eu só posso fazer 1 hora. Caramba. Mas se essa 1 hora for com excelência, oração, leitura da palavra, porque a leitura da palavra é que vai libertar a gente, é que vai salvar verdadeiramente. Vai fazer a gente entender a importância do jejum. Vai fazer com que a gente conheça quem foi Jesus. E às vezes, infelizmente, eu escuto o que o Elias está falando. Se o Elias falar alguma coisa que está contra a Bíblia, eu vou acreditar no que o Elias está falando, porque eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Caramba, é verdade. Só isso. Senão eu vou Não, falar legal, só igual a gente tá você. aqui pra Vou isso. começar a falar. Legal. Agora eu quero perguntar pra você, né? A gente aqui já confessou. Eu também já distraí, comi um negócio, Meu jejum. E você? Coloca aí no comentário, deixa aí, confessa se você já também quebrou o jejum. Distraiu, esqueci, comi. Mas depois você se redimiu, você tem misericórdia e foi lá e fez dobrado o seu... Brincadeira, dobrado não. Mas você foi lá e falou, Senhor, tem misericórdia, aconteceu de verdade. Porque, irmãos, quando acontece isso, na verdade, né, um teste, né? Eu vejo dessa forma, é um teste. Sim. Pra saber se a gente está ligado ou não. Mas o Senhor, ele leva em consideração, como a gente pontuou aqui, o coração, a intenção do coração. Ele sabe que se foi por inocência, se não foi proposital, a gente deu aquele... E é notório, né? Quando não é proposital. Porque a gente, na hora, vem... tô de jejum. Se não veio isso na tua mente, então não foi proposital. Foi de propósito. Sim. Mas se veio na sua... foi sem querer. Ora, que o Senhor, ele te entende. Apresenta ali aquele momento e continua a partir dali, tá bom? Mas não come mais, tá? Se mantém firme. Vamos lá. O texto diz o seguinte, que depois que ele orou, o legal é que no versículo 13,
Todos os homens de Judá com suas mulheres e filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Eles estavam diante do templo, né? E no 14 diz o seguinte: então, olha que legal, o Espírito Santo veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaiá. Se você quer um nome para os seus netos ou seu futuro filho, tem um nome legal. Bisneto de Jeiel e trineto de Mataías, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Sabe o que é legal? No versículo 15 vai dizer o seguinte: ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor. A partir daqui, Deus vai estar usando o profeta para falar com o rei aquilo que Deus vai fazer. Sabe o que o texto está dizendo para a gente? Que Deus, quando nós chamamos, entendemos a responsabilidade e o propósito do jejum, tendo oração e a palavra de Deus, Deus ele se manifesta. Ele começa a descortinar aquilo que ele quer fazer no nosso meio. A palavra dele entra nas nossas vidas, tudo aquilo que ele vai fazer, todo direcionamento começa a ser trilhado. E aí, Deus vai dizer para Josafá tudo aquilo que vai acontecer, que ele vai dar vitória, e é realmente o que acontece. Na nossa vida é assim. Quando eu iniciei, né, fazendo o meu primeiro propósito de jejum, foi doloroso, foi doído, foi ao choro, pranto de verdade, porque não entendia muito bem esse princípio, como a Lu falou, né, de ter que pensar um pouquinho antes de tomar uma decisão precipitada. Eu comecei logo com um alvo muito distante, comecei logo querendo fazer 24 horas. Foi muito ruim a experiência para mim, digo de coração, foi ruim demais. Por quê? Mesmo tendo uma boa intenção no coração, foi uma experiência ruim porque eu não estava preparado. E quando eu digo preparado é o seguinte: quando nós vamos jejuar, a gente mantém um alvo, né? A gente vai se preparando. Nos primeiros dias, é como a Lu pontuou, né? A gente tem um estudo específico para você ir fazendo de acordo com as semanas, para você ir dando um prolongamento no seu jejum. Você começa devagar, de 6 a meio-dia, ou até menos, 2 horas. E aí eu comecei com 24. E outra, trabalhando, e era 24 total, sem comer e sem beber. Meu Deus. E aí chegou 6 horas da tarde que eu saí do trabalho, eu já estava desfalecendo. Já estava sendo arrastado pelo vento. E aí ainda fui convidado para ir no monte nesse dia. E para subir o monte, cara, as minhas pernas pareciam que estavam pesando 200 quilos. Eu acho que eu peso 65 quilos, eu acho, né? Acho que eu tô até com menos, não sei. Sério. Físico de atleta, brincadeira. E aí, eu tentando subir, mas minhas pernas pesavam muito. A ponto de, para dar um passo, eu tinha que levantar a perna com a mão. E foi algo assim assustador. Porque eu ficava pensando, gente, se para subir foi difícil, para descer? Porque para descer a gente pensa que é mais fácil, né? Mas se a gente for rolando, fica mais fácil. E aí, o que eu adotei a estratégia? Eu falei, cara, não vamos subir muito, porque estava muito difícil. E a gente não subiu muito, foi até certo ponto. Nós oramos, entregamos o jejum. Eu falei, sangue de Jesus, cara, quase morri. De verdade, quase morri. E o pior, cara, depois que a gente entregou o propósito, a gente preparou alguns sanduíches de pão integral e tal, esses sanduíchezinhos. Só que a gente esqueceu de levar alguma coisa para beber. Foi tentar, e com muita fome, a gente foi tentar mastigar no seco. E eu fiz aquela massa e tentei engolir. Cara, quando eu tentei engolir, aquela massa desceu, machucou demais, cara. Mas foi uma experiência assim horrível. E aí o bom desse momento é que foi me dando experiências. Eu fui aprendendo com essas coisas. Hoje, eu já tenho metas, né? Já fiz outros dias de 24 horas, foi mais fácil. Não digo que é fácil, mas eu tive uma facilidade maior porque já tinha uma experiência e fui me preparando para isso. Diferente desses que eu fiz anterior, que foi traumático. Uma experiência traumatizante que não me deu vontade de fazer de novo. Eu tive que depois pedindo direcionamento a Deus, sendo trabalhado em Deus para fazer novamente, até que eu consegui fazer de novo. E isso tem sido uma constância na minha vida. E eu vejo Deus se manifestando de uma forma sobrenatural na minha vida. À medida em que eu vou buscando em Deus gradativamente
ampliando, né, os momentos de jejum, orando e lendo a Bíblia, eu vejo Deus ele me direcionando de formas diferentes. Porque a nossa vida, eu digo isso para você, a nossa vida ela é uma constante crescente, uma crescente constante. Sim. Crescente constante, né? Você escolhe o alvo que você vai alcançar, mas isso não significa que é o seu ponto de parada. Com Deus é a mesma coisa. Ah, Elias, eu já alcancei a estatura de pastor, bispo, semideus. Não sei, né? O alvo que você acha que é um nível alto. Eu quero dizer para você que isso ainda não é o total, a totalidade que Deus tem preparado para sua vida. Porque constantemente Deus ele nos chama para um aperfeiçoamento. E o jejum ele é sensacional, porque o rei Josafá, mesmo tendo tudo à sua disposição, entendeu que Deus tem sempre algo maior e consegue fazer aquilo que as nossas mãos não conseguem. Verdade. A gente até em uma forma descontraída, até dinâmica, até tirando um pouquinho essa questão de seriedade, tentando trazer uma forma dinâmica, mas para uma realidade que nós estamos vivendo. Nós precisamos trazer de volta princípios poderosos que Deus deixou na palavra dele, que fazem toda a diferença nas nossas vidas. Porque se nós não tivermos como princípio, entendermos que Deus ele se relaciona quando nós nos purificamos com o jejum, nós vamos entender que a gente pode fazer qualquer coisa de qualquer maneira. E não é dessa forma. Nós somos uma ferramenta que somos usadas pelas mãos de Deus. E Deus é aquele trabalhador, eu posso dizer assim, né? Não diminuindo Deus, muito pelo contrário, mas olhando para a nossa condição de ferramentas, que não usa qualquer tipo de ferramenta. Que ele é caprichoso. O Flávio, né? Ele tem uma característica que ele é cuidadoso e meticuloso com as ferramentas dele, com as coisas dele. Ele chega a ser criterioso, cara. No que ele vai fazer, ele é metódico, ele vai ali nos mínimos detalhes. Deus é dessa forma. Ele quer que nós, como ferramentas, estejamos aptos em todo o tempo. Em todo o tempo de verdade. Por isso que, quando ele nos chama para perto, nós temos que entender que o mais perto de Deus é entender que a nossa natureza ela tem que ser mortificada. A gente tem que morrer um pouquinho. Nossas vontades, nossas paixões. E o legal é que, quando a gente deixa algumas coisas morrerem em nós, Deus faz nascer coisas novas na gente. Amém. Essa luta que o rei passou, a narrativa vai dizer que Deus ele entrou nessa batalha em favor do rei e fez com que os três exércitos que estavam se levantando contra ele se confundissem e lutassem um contra o outro. Guerreassem um contra o outro. E matassem uns aos outros, cara. Até o ponto de que quando o Josafá chega com o Judá no deserto, né, onde eles estavam, o que eles viram foram uma imensidão de cadáveres e despojos de guerra. Que eles levaram os despojos, uma riqueza, né, grandiosa, e Deus deu vitória. E sabe, todas as nações passaram a olhar para Judá e temer, não Judá, mas o Deus que eles serviam. O versículo 29 diz o seguinte: o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Na nossa vida, o nosso maior inimigo é Satanás. E ele faz com que toda distração sejam armas que ele utiliza para que a nossa carne prevaleça contra o nosso espírito. E aí, Deus ele propõe para nós o jejum. Vamos mortificar aquilo que está nos distraindo para que nós possamos vencer esse inimigo? Que já foi vencido, porque quem vence esse inimigo não somos nós, é Deus. Amém. Ele já entregou Satanás como derrotado para nós. Só que nós damos munição para o inimigo quando nós não mortificamos aquilo que tem potencial para nos destruir. E esse é o propósito do jejum. É destruir o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso senso de pertencimento, que as pessoas são coisas e que nós podemos usá-las, a nossa insensibilidade com relação a tudo que tem acontecido, com relação àquilo que está passando ao nosso redor, e nós passamos por um momento, um ápice de um momento espiritual para muitos, né, e para outros tido como qualquer coisa, que foi essas eleições que nós vivenciamos aí, onde uma idolatria gigantesca se formou, Verdade.
Só quem não estava percebido não viu isso. Uma idolatria onde 2 homens estavam sendo colocados num altar e Deus estava sendo como se fosse uma ferramenta de manobra, onde Deus estava sendo a espada que estava sendo colocada no pescoço das pessoas para fazerem as suas escolhas. E Deus não é esse Deus, não. Independente de quem vai governar o Brasil ou não, Deus ele vai continuar sendo o Senhor. Amém. Independente dos princípios que o governante vai estabelecer ou não, Deus vai continuar sendo o Senhor e isso é irrevogável. Agora cabe a nós nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus, na certeza de que cabe a nós a certeza de que Deus é quem direciona os nossos passos. Eu queria agora passar para vocês as considerações que vocês pudessem estar compartilhando com relação ao que vocês poderiam estar chamando a igreja, a importância desse jejum. Elias, eu queria estar compartilhando para a igreja, chama a igreja nesse momento, chama os nossos irmãos que estão vendo, para esse momento de jejum. O que vocês poderiam compartilhar? Bom, o importante dessa passagem também, que chama muita atenção, é que também tem um versículo na Bíblia que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então sararei sua terra. E essa é a importância da gente olhar para Deus nos momentos importantes da nossa vida, que nós achamos que, é impossível, porque naquele momento ali era um grande exército contra Judá, mas mesmo assim o rei chamou todo o povo se uniu e oraram, e jejuaram, e Deus respondeu, e Deus foi. E para a nossa vida também tem que ser assim, e também como o Elias tinha falado da questão do dobrado, às vezes a gente faz jejum, ora, lê a Bíblia, e a gente não faz, e a gente diz: Deus, amanhã eu vou fazer dobrado. Mas a questão é que Deus não quer que você faça dobrado, Ele quer que você faça com excelência. Amém. Pensando que é para Ele. Não importa se você vai ler 2, 3 capítulos no dia seguinte, o importante é que seja na excelência. Você realmente tem um tempo de qualidade com Deus. É isso que Deus preza. Não é pela quantidade, mas pela qualidade com Ele. E é isso que eu quero deixar para a igreja. Nos momentos de dificuldades e nos momentos de vitória também, a gente lembrar que a gente tem um Deus e que Ele está conosco, Ele quer estar conosco, Ele quer ter essa intimidade. Show de bola, Daniel. E Lu? Eu vou aproveitar no 2 Crônicas, né? Eu vou pegar o versículo 22, que fala assim: no momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e de Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. O que eu quero pontuar com isso? É que às vezes a gente acha que está difícil, né? Porém, quando a gente jejua, lê a palavra, ora e começa a cantar e louvar o Senhor, sabendo que a gente vai receber vitória, a gente recebe. E de uma forma assim tremenda, onde a gente nunca imaginaria que poderia acontecer. Porque com certeza eles não acharam que aconteceria isso, né? Deus ainda falou para ele antes: pode ir sem medo que eu vou na frente. E aí ele foi, e foi todo o povo cantando e orando, louvando. E jamais eles imaginaram que quando chegassem lá eles não precisariam lutar, né? Eles só pegariam, eles lutariam, seriam vencedores e diriam assim: foi o Senhor. Sim. Mas eles já chegaram lá com a vitória já garantida. Então, jejuem, orem, leiam a palavra, porque você vai ter a sua vitória garantida. A palavra nos garante isso. Aleluia. Eu quero só pra gente finalizar, isso que a Lu falou é o seguinte: nenhum propósito que se levanta em Deus se levanta para ser frustrado. É justamente Amém. o que a Lu colocou. Todo propósito ele tem o seu realmente propósito de nos fazer vitoriosos em alguma área. E eu quero te encorajar a você se colocar em um propósito. Nós estamos em 21 dias de jejum e oração também. Então eu quero te convidar a participar desse momento. Eu creio que o Senhor ele tem algo especial e extraordinário preparado para a sua vida. Algo que talvez você não tenha conseguido em toda a sua caminhada. Em toda a sua... Eu não sei quantos anos você já é cristão, eu não sei. Mas eu tenho certeza de que você se dedicar com excelência, como foi o Daniel, de todo o seu coração, você vai ser vitorioso e vai ter êxito no seu propósito. Porque, como a Lu falou aqui, o Senhor é quem nos garante a vitória. Amém? Então eu quero estar orando com você para nós encerrarmos essa live. E não esquece, por favor, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, joga no grupo do WhatsApp, no grupo da família, em todos os seus
amigos, conhecidos, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Tem dificuldade em evangelizar alguém, não sabe de que forma você consegue? Elias, eu queria ter uma palavra. Aproveita esse vídeo aqui, manda para alguém. E se a pessoa tiver dúvidas, você ajuda com as dúvidas que ela tiver. Amém. Deixa Deus te usar. Amém? Então eu quero estar orando com você. Pai, muito obrigado por esse momento, Pai, porque o Senhor é quem ministrou aos nossos corações. Obrigado por essa live. Que todos aqueles que participarem e forem, Pai, alcançados por esse momento, Senhor, possam ter no seu coração a certeza de que o Senhor é quem nos chama para um propósito, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração, nos propósitos que o Senhor tem nos chamado, possam estar, Pai, atentos e intencionalmente, Pai, prontos para fazer de todo o coração aquilo que o Senhor nos ordenar. Sê conosco, Senhor, em tudo aquilo que formos fazer. E muito obrigado, porque o Senhor nos dá a vitória em todas as lutas. Assim nós oramos a Ti, Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Paz, família. Deus A abençoe. paz. Boa noite.